Saudações a todos, todas e todes. Esta aqui é a abertura do nosso episódio com o Rogério, da Palimpsestos. Este é o primeiro episódio com ele. Eu tive que quebrar em 2 episódios, porque juntou o ímpeto do Rogério de falar bastante e o meu ímpeto de adorar escutar ele falando. E a gente gravou um episódio gigantesco que eu tive que editar e quebrar em 2 episódios, né? Então, nós vamos ter essa primeira parte hoje, né? Nesse primeiro episódio, nessa quarta-feira. Na próxima quarta-feira vai ter o lançamento da segunda parte desse mesmo episódio. E que, se eu fosse vocês, não deixaria de escutar a continuação. Com muita sinceridade. Portanto, introduzindo novamente esta incrível figura, um camarada que eu também me aproximei muito nos últimos anos, que é um colega que eu vejo no olhar dele aquele amor, aquela paixão por aquilo que ele faz, que é um excelente tradutor da editora Palimpsestos. Com vocês, o meu episódio gravado com o Rogério. Eu convido agora, para poder conversar com vocês, Rogério Bertoni, da Palimpsestos. Fala, camarada, se apresenta. Tudo bom, meu caro? Muito Tudo obrigado bom. por me receber, muito obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas que estão aí ouvindo, vendo, né, suas existências. Não, é difícil se apresentar, né, depois que a gente passa dos 40, porque você fica assim, será que eu resumo, né, ou se eu falo tudo? Mas, basicamente, é um pouco isso que você falou. Eu sou um editor, na verdade, de formação eu sou filósofo, e comecei a traduzir ainda, na época que eu estava na faculdade. Na tradução, fiz muitas outras coisas na vida, mas acho que eu tive a sorte de conseguir definir quem eu sou pela atividade que eu faço. De modo geral, quando a gente pergunta para alguém, né, quem é você? E aí a pessoa fala, eu sou fulano médico, eu sou fulano advogado. E você fala, mas é isso mesmo que você é? É essa a sua história se resume, a sua definição se resume à profissão que você tem? E acho que no meu caso eu sou um grande tradutor. A minha existência é me manifestar como um grande tradutor, né? E tradutor como essa pessoa que serve meio que de canal, né? Que pega uma coisa daqui e leva para lá, e para poder fazer uma ponte, né? Acho que a minha função existencial sempre foi essa. E acabou, né, calhou de eu vir exercer isso também. E eu ali mais ou menos em 2013, 2013, eu comecei a praticar yoga, mais especificamente o Kundalini Yoga, que eu costumo dizer que é uma ferramenta mágica por si só, né? E me formei logo que comecei a praticar, assim, 2 meses depois eu estava fazendo um curso de formação. Uau. Tamanha a transformação que o yoga fez, né, em mim. Sim. E logo depois que eu me formei, comecei a dar aula, então dou aula de yoga já tem 10 anos. Né? E nos últimos anos, assim, nos últimos 6 anos, 7 anos, eu tenho direcionado a minha pesquisa para estabelecer conexões, né, entre o yoga e o que a gente entende como conhecimentos ocultistas na nossa cultura. Né? E as fontes são muitas, né, as relações são muitas, então eu venho dedicando a minha prática a isso. Para além disso, eu também sou Sikh, né, que é um Dharma, digamos assim, um caminho na Índia, né, a gente considera que é uma religião. Há controvérsia, tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é, mas para além disso, eu fui Sikh, fiz parte de uma ordem, né, da ordem Sikh Khalsa, que é a maior ordem dentro da cultura, durante quase 7 anos. E, embora eu não me considere mais da ordem, eu mantenho os mesmos princípios. Né? A gente pode falar disso no seu devido tempo. Mas ainda me considero um Sikh até hoje. Então as minhas práticas mágicas também, elas têm um viés sempre em conexão com essa cultura, né? E com
a gente entende hoje como magia do caos. Né? É uma salada de coisas. Fabuloso. Uma salada de coisas. Uma salada caótica. Uma salada caótica. Assim, eu fiz um resumão, né? A gente pode ir aprofundando nessas questões todas. Mas assim, é importante, o que eu acho que é importante em qualquer jornada mágica é a gente entender que as jornadas são únicas, sabe assim? Cada pessoa vai ter a sua, cada pessoa vai entender qual que é o próprio caminho. E aí, nesse sentido, eu penso muito assim no Alan Chapman, que é um dos autores que eu com os quais eu trabalho, né? Ele tem um conceito no livro dele que ele chama de Silent Knowing. É até difícil de traduzir. E eu optei até o momento, né? Por saber silente. É um conhecimento, algo que a gente não sabe de onde vem. A gente só sabe que ele está ali e que ele age como um chamado. Né? Então, eu passei muitos anos da minha vida transicionando isso. Né? Então, eu tenho uma parte de mãe, eu posso dizer que, né, é dos cristãos, mas minha mãe nunca teve religião, a família da minha mãe também não. Rogério, um momentinho. Antes de aprofundar um pouquinho mais na sua história, antes de você contar uma história que eu sei que vai ser muito legal e envolvente de ser contada, eu quero que inclusive as pessoas possam saber já de cara onde que elas podem te encontrar, que tipos de trabalho você está desenvolvendo no momento, porque, cara, tem livro seu que você traduziu e editou que já virou de cabeceira meu há algum tempo, de tanto que eu sou fã do trabalho que você faz e do quanto que eu quero que outras pessoas também te descubram e te conheçam. Então conta só um momento pra gente onde que as pessoas te encontram nas redes sociais e o que você está desenvolvendo de projeto agora. Muito obrigado, você é muito generoso. E eu falo, eu imprimo uma coisa e eu vou embora. Né? Então, obrigado. Então, eu sou tradutor e editor da Oficina Palimpsestos, que é uma editora que surge com o compromisso de trazer obras marcantes, importantes, não só para o meio ocultista e mágico, mas também em outros ramos, né, na filosofia, na literatura. Então, a gente vem publicando coisas desde 2019, 2020. A gente publicou o livro do Oshun Spare, né, a primeira obra reunida dele no mundo. Conseguiu reunir tudo que ele escreveu e praticamente tudo que ele publicou, né? Está esgotada, e as nossas edições têm essa característica, porque como a editora é pequena, a gente faz uma tiragem pequena e trabalhamos com financiamento coletivo, então você tem que ir lá garantir, porque senão você vai ficar sem. Né? Então a gente editou o Oshun Spare, em seguida a gente fez a obra do Philheim, esse que está aí na sua mão, que é um cara extremamente importante na minha jornada, eu vou com certeza mencionar bastante. Do Oshun Spare a gente publicou a Pamela Smith, né, tanto a biografia dela quanto a obra dela também, escrita e visual. A nossa quarta publicação foi o Alan Chapman, que eu acabei de mencioná-lo, que é também um magista inglês, que está ali é como se o Chapman seguisse o caminho que o Philheim abriu. Né? Tanto por serem dois magistas ingleses, mas também por começarem ali na mesma corrente, digamos. E os dois estão vivos. Né? Do Alan Chapman a gente fez um outro projeto para publicar Tarô a Máquina de Imaginar, que é um livro esgotado, e agora a gente acabou de fechar a campanha que inaugurou a coleção do Aleister Crowley na Palimpsestos. Né? A gente vai publicar a obra dele toda. Novas traduções, né, bem cuidadas, profissionais, que a gente sabe que isso é uma preocupação, tem sido uma preocupação cada vez maior num mundo em que as pessoas estão cada vez mais automatizadas e cada vez mais dependentes dessa ferramenta que não dá conta, né, de fazer jus ao que as pessoas dizem e deturpam muito, né, o que foi dito. Então, traduções bem cuidadas e bem editadas. Nosso Instagram é a principal meio de comunicação,
Tem também o nosso site, onde a gente publica muita coisa, então é Oficina Palimpsestos, com U no final, né? Todos TUS, Oficina Palimpsestos, é o nosso Instagram, nosso site também, oficinapalimpsestos.com.br. E é por ali que todo mundo consegue falar comigo. Né? Eu tenho um outro Instagram, mas ele é pessoal, assim, não posto nada nem de yoga, nem de exploração. Além disso, eu dou aula de Kundalini Yoga, especificamente de Kundalini Yoga, e esse ano ainda fazendo uma ponte com o ocultismo. As minhas aulas vão ser todas voltadas para isso. Né? Eu devo voltar, eu fiz uma pausa, devo voltar a dar aula agora em fevereiro, mas é mais certo que eu volte em março. Uhum. E vai ser com um projeto, assim, eu gosto de trabalhar com projetos, então eu quero fazer um bloco para a gente entender a comunicação, eu quero fazer um bloco para a gente entender relacionamentos, um bloco para a gente entender verdadeira vontade. E aí a gente fica ali 4, 5 meses fazendo aulas, né, e tendo práticas específicas para aquilo. Então agora eu entro nessa que vai ser um apanhado de tudo que eu venho estudando nesses 10 anos, voltado especificamente para pessoas que buscam uma espiritualidade ou são estudantes de ocultismo, né? Se consideram magos. Então vai ser um programa bem interessante. Uma outra forma também de me achar e de conhecer o meu trabalho é através do projeto Chaos, né? Que você não conhece, que é XAOZ, que é um grupo de 7 pessoas, muito interessante, cada um no seu rolê, cada um na sua crença, cada um na sua prática, mas temos algo em comum, que é um respeito profundo à diversidade, né, de crenças e de modos de fazer magia. E a gente promove muito essa ideia de que as pessoas precisam ter autonomia e buscar um caminho que tem a ver com elas, não que foi dito por alguém como sendo um bom caminho. Né? Que era esse assunto que está agora. Então, são esses 3 lugares que as pessoas podem, né, me encontrar. Oficina Palimpsestos, site, Instagram, Projeto Chaos e as minhas aulas de Kundalini Yoga. Fabuloso. Muito obrigado, Rogério. E agora... Inclusive, aberto agora, né? Abrindo a segunda fase do projeto do Crowley, para a gente arrecadar um pouco mais e tentar ir atrás das metas estendidas, né, que são coisas que as pessoas vão recebendo como bônus. Então, quem já apoiou vai receber, inclusive, o que a gente conquistar posteriormente. Né? E quem apoia agora vai conquistar tudo que já passou e o que ainda vem. Então, os nossos livros não são comercializados, né, depois que as campanhas são finalizadas. Então, para garantir, tem que ir lá e apoiar enquanto a coisa está no ar. E inclusive já tem um link na descrição deste vídeo ou deste episódio no Spotify para quem quiser apoiar essa campanha. Muito obrigado. Rogério, retorna então comentando sobre a história que eu te interrompi, que você ia narrar sobre catolicismo, sua família. Eu ia dizer o seguinte, que né, a minha família, eu não sou de uma família tradicionalmente religiosa, então minha mãe era cristã, mas cristã não praticante, né? Aquela coisa que samba ali de um lado para o outro. Uhum. E o meu pai, incrivelmente, era testemunha de Jeová. E logo depois que meu pai morre muito cedo, eu tinha 4 anos quando ele faleceu, eu passei aí a vida tentando encontrar um lugar onde religiosamente eu pudesse pertencer. Né? Então, eu não tenho primeira comunhão, por exemplo, né, na igreja católica, eu não fui batizado. Uhum. Então, ali lá com 12, 13 anos, eu comecei a achar que eu precisava ser batizado, começava a falar coisas, você é assim, eu sou um sujeito neurodivergente, né? Então é importante deixar isso claro também. E aí, todos os meus sintomas de uma neurodivergência eram atribuídos a uma falta de um caminho religioso. Uhum. Então, assim, você tem isso porque você não foi batizado, você tem isso porque você não acredita em nada, você tem isso porque você não segue uma prática religiosa. E aí eu tinha 12, 13 anos, a gente vai entrando nessa onda, né? E aí eu já frequentei centro espírita, às vezes eu ainda frequento hoje, né? Porque eu tenho assim, muitas pessoas ligadas a mim que são dos centros espíritas. Já fui para muitos centros de candomblé, centro de umbanda, já fui para
templo zen, já fui para tudo que você pode imaginar. E ali, mais ou menos, sei lá, quando eu entrei na faculdade, meus 18, 19 anos, eu me considerava um sujeito ateu. Eu não conseguia pertencer a lugar nenhum e era cômodo para eu dizer que não importa essa questão, né? Então eu me formei em filosofia, passei ali longos anos como eu costumo dizer, como é que é? Que eu era um pseudo-esquerdista, filósofo chato, sabe? Intelectualoide, é o que eu vou usar. Eu era um intelectualoide da filosofia. Entendeu? Entendi. Por que pseudo-esquerdista? Porque a gente, quando a gente está nessa fase, assim, especialmente começar a estudar filosofia, e a gente começa a tomar um posicionamento que diverge um pouquinho, né, que vai para as margens, e a gente, do seu ponto de vista, naturalmente, a gente já está nas margens, né? Você acha que você assumiu um caminho que também é esquerdista dentro da política. Até que você começa a olhar e perceber que a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Então acho que não existe pessoas que sejam esquerdistas, 100% esquerdistas, né? Eu não acredito nisso, né? Radicalidades não entram no meu modo de pensar. Tudo é relativizado. Então eu era um pseudo-esquerdista que jurava que era de esquerda, mas que também tinha suas outras contradições, né? E se dizia ateu até virar a página, né? Virar a página 2. Quando a gente, sei lá, quando eu sentia dor, quando eu ficava doente, quando eu era magoado, quando, sabe, eu me decepcionava. A gente, é natural do ser humano, a primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda a Deus. Né? Interessante. É quase instintivo, assim. Sim. E pedir ajuda pelo desconhecido. Nesse sentido que eu digo, porque se tudo que te é conhecido, que você tem à sua volta, não é capaz de te auxiliar, e nem você consegue se auxiliar, você tem que pedir ajuda para o desconhecido. O desconhecido é o quê? Né? E aí, eu, ali, né? Quantos eu tinha de eu já não sei mais. Quando eu comecei a fazer yoga, eu tinha 30 e... já tinha passado os 30. 30 e poucos anos. 30 e alguns. 30 e alguns. Quando eu começo a fazer Kundalini Yoga, e aí eu entro para a Ordem Sikh, e depois dessa Ordem Sikh, né, de que eu conheço, pouco antes, né, dos 7 anos, eu conheço Alshon Atmosfera. Eu comecei a compreender que tudo que eu fazia dentro do yoga, na minha prática espiritual, já era mágica. Já era magia. Então, eu não busquei a magia e me tornei magista. A magia apareceu na minha vida para me mostrar que eu já era magista. Fantástico. Sabe? E para expandir um pouco o que era essa prática que eu vinha fazendo e entender que ela também não necessariamente precisava ser limitada àquele espaço, àquela ordem, àquele modo de fazer. Né? E a magia do caos, eu acho que tem essa pegada muito expansiva de jogar a gente para o mundo e fazer com que cada jornada vá ser única. Né? E a gente começa a abarcar coisas e a adotar coisas que tenham a ver com a nossa formação, com o nosso modo de significar o mundo, com as nossas crenças, especialmente, que vão ser diferentes, né, para todas as pessoas. E isso acaba moldando, né, e nos dando uma autonomia para poder viver cada pessoa a sua jornada ao seu modo. Porque no fundo eu acho que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? A gente tem modos diferentes de ver, termos diferentes para contextualizar, mas no fundo, se a gente pensa nesse conceito que a Alan Chapman traz, que eu falei lá no começo, né, que é esse saber silente, que a gente deixa de transitar, de fazer turismo espiritual, que é essa coisa de ficar transitando de um lugar para outro, né? Porque Sim. você entra numa ordem, você entra num
Você entra numa prática e, de modo geral, questão emocional, né? E aí no começo é muito lindo. Existe um vislumbre. Nossa, eu encontrei um lugar que vai responder todas as minhas questões. E aquilo pode fazer sentido, de fato, muitas vezes faz. Foi um pouco o que aconteceu comigo com o Siddhartha. E aí chega um momento em que algumas contradições começam a aparecer. Sim. Entende? Como acontece em todos os lugares. Todos. O Chapman também fala uma coisa interessante, ele falou, faz várias vezes, mas isso não é dele, né? Isso vem de um padrão de pensamento, que o problema da magia são os magistas. Né? O problema do cristianismo são pessoas cristãs. Mas, de fato, é verdade, a gente está lidando com seres humanos. Sim. Passíveis de corrupção, né? Passíveis de um monte de coisa. Então, a gente para de fazer turismo espiritual quando a gente consegue entender que a jornada, no fundo, ela é nossa. Então, esse saber silente que o Chapman fala é meio que um chamado. Assim, você escuta. De algum lugar, algo te coloca no caminho, te diz, esse caminho é para mim, esse não é. Né? Eu posso tranquilamente ser cristão, frequentar a igreja católica e de vez em quando ir no centro de Umbanda, está tudo bem. Não tem nenhum tipo de contradição nisso, sabe? Ninguém é 880, entende? Então, é importante que as pessoas também compreendam isso e não vejam isso como um problema, uma contradição, algo que não pode ser dito. Eu não posso falar que eu fui no centro porque é macumba. Eu não posso dizer que eu acendi uma vela e um incenso porque eu estou, sabe, contrariando os princípios do pastor. Sabe essas coisas que assim não fazem... Sim. Tem o menor cabimento? Eu comento também que, pra mim, a magia do caos também... A magia do caos já foi o começo do meu caminho. Na verdade, eu comecei com uma galera que se dizia espiritualista e começaram a fazer um treinamento comigo para me preparar para fazer parte de uma ordem que era uma ordem secreta dissidente da IoT de Portugal. E secreta no sentido que eu falo de uma ordem que não é do tipo que você encontra no Google o nome dela. Como, maçonaria não é secreta literalmente porque a gente sabe que ela existe. Ela é uma ordem discreta. Quando eu falo de uma ordem secreta, era de um grupo realmente para servir para algum objetivo, para algum propósito que eles tinham, e que não era para ninguém falar o nome daquele lugar fora daquele lugar. E eu estava sendo preparado para isso por pessoas que estavam me instruindo em magia do caos, sem explicitamente dizer qual era a fonte desse saber, desse conhecimento, dessas práticas. Só pescando por ali aos poucos que eu fui entendendo que eu estava me envolvendo. Mas na magia do caos foi o espaço também que quando eu consegui entender o que eu estava fazendo e me aprofundar para estudar, que eu percebi essa necessidade que muitas pessoas têm de encontrarem um caminho para dizer que é o verdadeiro e o certo. E aí vem a magia do caos e traz essa abordagem de nada é verdadeiro, tudo é permitido, no sentido de que, no fundo, sim, existe uma certa roupagem comum, ou melhor, diferentes roupagens que a gente dá para um mesmo fundamento, para um mesmo conhecimento que se apresenta de maneiras, de formas diferentes, que não necessariamente diz que existe uma interpretação, uma religião correta e certa, existe religiosidade. E a religiosidade é nossa. É isso que possibilita uma pessoa que vai numa igreja católica e fala assim, neste lugar, neste contexto, eu estou me relacionando com esse credo que vem deste lugar, com esta divindade, com esse Deus, mas naquele outro lugar aquilo também é válido porque aquilo também existe. Quer comentar mais disso? Não, é exatamente isso. Assim, e quando eu compreendi isso, isso entra em contradição um pouco com o que eu aprendi dentro da minha aula. O que eu entendi, que eu aprendi dentro da ordem era assim, tudo existe um modo de fazer. Tudo existe um modo de fazer. Só que quando a coisa apertava, o que se dizia a gente não consegue lidar com tudo. Cada coisa precisa ter o seu lugar. Né?
Mas, no fundo, assim, eu demorei um pouco para entender que ordens, de modo geral, são muito complexas. Né? Sim. Estou dizendo que isso acontece com toda ordem, estou dizendo que isso acontece com todo grupo. Mas, no meu caso, assim, eu venho de uma ordem um pouco... Ordem não, né? Venho de um grupo... A ordem é outra coisa. De um grupo um pouco polêmico, porque o sujeito que trouxe o Kundalini Yoga para o Ocidente, né, ou o modo como o Kundalini Yoga hoje é formatado e conhecido no mundo inteiro, né, o responsável por isso foi um sujeito chamado Yogi Bhajan. E ele traz o Kundalini Yoga, ou que ele formatou, né, como Kundalini Yoga, que é assim, uma junção de um conhecimento muito tradicional, mas que era espalhado em diferentes linhagens de yoga. Então ele reúne esse conhecimento. E vem, né, da Índia dos Estados Unidos em 1968 e formata, ele começa a ensinar o Kundalini Yoga. E aí acaba que ele cria um império, né, com isso. Ele cria instituições, ele cria curso de formação de professor, e o discurso dele era sempre esse: eu estou aqui não é para juntar discípulos, eu estou aqui para poder formar professores. Então, ele formava professores e esses professores foram sendo espalhados pelo mundo, né? Então, ele era um cara muito respeitado, muito venerado, sabe? Uhum. E aí, ali mais ou menos em 2004 ele morre, ou em 94 ele morre, eu sou muito ruim para dar, tá? Péssimo para dar. Tudo bem. Enfim, anos depois que ele morreu, eu vou até confirmar aqui porque é importante dessa data. Em um ano antes da pandemia, né, alguns meses antes da pandemia, estoura um escândalo de abuso, né, em relação a ele. Ele morreu em 2004. E foi um escândalo de abuso muito grave, porque não envolvia só um abuso sexual, que é o mais comum. Né? Infelizmente. Não era só um abuso sexual com mulheres. Não que isso seja menos grave, mas é que a história de abusos dele era uma coisa gigantesca. Isso envolvia uma rede gigantesca. Quem conhece a história do Osho e já viu o documentário da Netflix? Eu vi. Então, a história dele, assim, o Osho não chega aos... O Osho é fichinha. Caracoles, mano. O Osho é fichinha, porque ele fez. Saiu um documentário agora, estava todo mundo muito tenso esperando esse documentário. Todo mundo, assim, que tem medo de achar que as pessoas vão olhar para elas de modo torto porque ela teve essa formação. Né? Ela foi formada pelo instituto desse sujeito. Mas eu, como muitas outras pessoas, inclusive a minha professora de yoga, é diferente. A gente separa muito bem o que é um ensinamento do Kundalini Yoga, que é uma tradição, né? É algo enraizado que vem de mais de 5 anos, do sujeito que ensinou aquilo, né? que trouxe aquilo para cá. São duas coisas separadas. Né? É importante a gente compreender que tem discursos que você não dá para separar a pessoa do discurso. Mas no caso dele, quando você pega os tântricos, você vê que o ensinamento, de fato, a prática, ele trouxe ela na íntegra. E todo o sistema tântrico, a vibração tântrica, está ali. Uhum. Agora, quem ele foi, aí é uma outra história. Sabe? E ele foi um grande filho da puta. Então, quando esse escândalo estourou, eu já estava um pouco me desligando da ordem. Porque eu sentia que algumas coisas ali haviam de estranho. A gente tinha que se comportar de uma mesma maneira, se vestir de uma mesma maneira, ao mesmo tempo em que se defendia um discurso de que cada pessoa precisava viver a sua própria identidade. E era uma contradição, porque para viver a sua própria identidade, você tinha que fazer uso daquele tipo de prática. Mas aquele tipo de prática te levava a ser igual a todo mundo. Uhum. Então, isso tudo começou a dar um nó muito grande na minha cabeça, né? Logicamente, depois que eu comecei a compreender que o Chinhos Espera era uma referência para mim. Né? E
E aí eu já, de certo modo, comecei a me desvencilhar um pouco da ordem. E logo depois o escândalo estourou. Então, quando o escândalo estourou, eu não fiquei tão surpreso, porque eu já olhava para algumas coisas e as via por um outro viés. Então, muita gente rompeu, muita gente continuou, muita gente continua dizendo que tudo que dizem que ele fez foi teoria da conspiração. Nossa. Mas, enfim, isso não cabe aqui, houve uma investigação muito longa. Então, falei que cara do caralho. Mas, então, eu já perdi um pouco o que eu estava falando. Ok, lembrei. Entender, assim, que isso tudo faz parte de um caminho mágico é muito importante na nossa jornada, sabe? Porque o que é que difere a minha busca espiritual quando eu vou para um centro de Umbanda, quando eu vou para uma gira, quando eu vou dentro de uma igreja, ou quando eu estou aqui em casa conversando com as minhas divindades ou conectando com quaisquer energias que sejam, se não for contato com o divino, se não for me contactar com isso que me leva para a origem, né? A origem antes de mim mesmo, assim, que impõe, faz com que eu me sinta pertence, com que eu me sinta parte de um negócio que é muito maior do que eu, né? Eu estou falando em termos de universo mesmo, então um negócio que está com isso e que é muito maior do que eu, e que não adianta tentar compreender, porque não há racionalidade que se né? Então, está todo mundo fazendo a mesma coisa. A questão eu acho, que difere o modo como a gente é ensinado a fazer isso. E aí, nesse Com sentido, certeza. eu tenho críticas às religiões. Sim. Eu acho que as religiões, elas aprisionam, elas nos libertam. Sim. Então, o modo como nos é ensinado a fazer, muitas vezes nos aprisiona. Entende? Então, ordens são complicadas, na minha opinião, por causa disso. Porque é muito fácil a gente não se dar conta de que estamos vivendo uma rede de abuso, por exemplo, porque aquilo tudo nos responde, né? Conecta, olha, interessante, isso daqui está resolvendo as minhas questões atuais. Quinta-feira, contradição, né? Era aí que eu queria voltar. Então, quando, por exemplo, as pessoas vêm fazer aula de yoga comigo, as pessoas que buscam uma aula de yoga, de modo geral, elas buscam uma aula de Kundalini Yoga porque elas têm alguma questão complexa para resolver. Se ela busca uma aula de Ashtanga Yoga, né, que é um yoga que envolve muito mais postura física e força corporal, de um modo geral, elas vêm influenciadas por uma imagem que elas viram na internet, ou que elas leram, ou que elas ouviram, que o yoga te torna um sujeito, né, uma pessoa saudável, com um corpo melhor, com um alongamento, né, com força física. Agora, quem vem com Kundalini Yoga é porque tá com uma treta aí, mano, pra resolver. Entendeu? Tem trauma da infância, sabe, tá traindo a esposa, não sabe o que vai fazer da vida, se sente, né? A pessoa começa a se sentir perdida, completamente perdida em cima de tudo. Tem um problema. Tem uma angústia. É isso, tem uma angústia. E isso acaba virando, inclusive, uma responsabilidade muito grande de lidar com um público nesse grau de vulnerabilidade, né? Porque é muito... Abusam. Oi? É disso que as pessoas abusam. É dessa vulnerabilidade que mestres espirituais abusam. Então, quando alguém vem me procurar para fazer uma aula de yoga, até 2022, provavelmente 2023, se encontrasse comigo, você ia me ver de branco. Ou você ia me ver com uma roupa característica indiana e de turbante na cabeça. Eu era da ordem. Né? Eu era da ordem. Então, eu me vestia do modo como a gente se veste na ordem. E aos poucos eu fui... Então, hoje eu uso turbante durante as minhas práticas, eu uso turbante, porque o turbante tem uma função específica, né, dentro da espiritualidade. E aí as pessoas me viam de turbante, e aí na terceira aula, quando ela vê que a prática de fato transforma, porque o Kundalini Yoga transforma a gente muito rápido. A gente sente o efeito no corpo, a gente sente o efeito, até as pessoas que estão à nossa volta sentem. Né? Como qualquer outra prática
prática mágica quando a gente leva aquele negócio a sério. E aí, as pessoas vêm me chamar de mestre. Na primeira aula, na primeira vez que a pessoa me chama de mestre, a primeira coisa que eu sempre fazia era arrancar o turbante, entendeu? Pegar um cigarrinho, um copo de cerveja, e falar assim, aqui, amor, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui não tem mestre, aqui não tem ninguém que é superior a ninguém. Aqui não tem santo. E é um sujeito que é igual a você, igualzinho, tem as mesmas angústias, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, já passou por tudo que você passou. Tem os mesmos medos, sabe? A diferença é que eu conheço uma ferramenta que auxilia a gente a lidar melhor com isso, né? A entender melhor qual é a nossa função no mundo, nosso caminho espiritual. É só isso. Então, assim, o que eu posso oferecer é isso. Eu não tenho as respostas para tudo, eu não sou mestre de nada. Por que eu já faço isso de cara? Porque a pessoa começa a olhar para a gente como uma figura imaculada, né? A pessoa que tem poder, a pessoa que é melhor do que eu, então ela tem que me ensinar. E aí, na primeira coisa, na primeira falha, né? Não é nem falha que eu ia dizer, sei lá, inconsistência, ou até contradição mesmo, incoerência, que ela vê em você, pronto, ela abandona, porque ela acha que tem que ser 880. Igual quando eu adoro dar esse exemplo, sem juízo de valor. Não estou dizendo se eu gosto da pessoa ou se eu não gosto. Quando a monja Corrin foi fazer uma campanha para uma firma de empresa de cerveja, dizendo que as pessoas precisavam beber com moderação. Sim. Porque tudo era moderação. E, assim, praticamente destruíram uma mulher com esse tipo de comentário. Como que uma monja vai fazer a propaganda de uma... Entendeu? Vai fazer propaganda de um negócio de cerveja. Somos humanos, a gente está todo no mesmo lugar. Entendeu? Não existe ninguém superior. Ninguém aqui é Deus. Ou melhor, todos somos, né? Divindades. Mas até a gente compreender que todas as pessoas são divindades e que isso não faz delas maior ou menor do que ninguém, a gente ainda tem um caminho muito longo para poder percorrer, né? Então eu faço questão de fazer isso porque isso quebra um pouco a coisa e torna a nossa relação com as pessoas, né, que auxiliamos mais direta, mais possível, sabe, mais acolhedora. Quer dizer, aqui a gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está todo mundo na mesma trajetória, né? Então, a gente vai entender, num caminho comum, que história que é essa, sabe? Eu comento que, assim, eu tenho um receio muito grande do que vai virar o espaço que eu estou criando, que é a Escola Caosofia, como espaço de instrução de magia do caos. Também estou me propondo ajudar um pouco as pessoas a entender como que autoconhecimento e espiritualidade pode se alinhar junto com a prática da magia do caos, porque eu vejo nesse sentido tá muito estéril o cenário em alguns lugares, né, das pessoas associarem muito com magia do caos simplesmente como sendo uma magia ateísta, psicológica e ponto final. Em 1000 possibilidades do sistema. Qual a possibilidade que eles usam? Sempre a mesma. Mas eu tenho... É o imediatismo da internet. E aí também o que rola, né? Eu também passo por esse conflito de como que eu deixo... Qual é a visão que os meus estudantes têm de mim, justamente pelo meu receio gigantesco de o espaço fugir do meu controle e virar uma coisa parecida com essa coisa das pessoas colocarem uma expectativa muito grande, gigantesca, de que eu tenho que ser um mestre iluminado, porque eu tô falando de magia e tô tentando instruir eles no autoconhecimento, então obviamente eu tenho que já ter me iluminado a minha consciência completamente, quando não passa por isso. Não passa também por eu estar tentando necessariamente criar uma tradição ocultista de uma ordem. Eu estou criando uma escola, um espaço para as pessoas poderem, inclusive, fazer desse lugar o que for necessário para elas poderem se desenvolver. Mas dá um medo, cara, dá um medo. Inclusive, dá um medo porque eu faço esse trabalho, né, em alinhamento com os meus guias espirituais, com as minhas entidades, com mais alguns guias que também vão além do que é comum para as pessoas entenderem como guias de espiritualidade afro, né, da Umbanda. E meu diálogo com esses meus guias espirituais
é em alinhamento para poder fazer a escola Filosofia acontecer, que eles falam assim, cara, a gente tá aqui para te apoiar, para te ajudar a fazer esse espaço acontecer, a gente tem interesse nesse espaço existindo, e é muito aquele receio de, cara, o que eu tô fazendo em aliança, né, com esses espíritos, o interesse que eles têm de me ajudar a promover esse conhecimento e fomentar esse conhecimento com outras pessoas, eu não quero que isso vire uma coisa maluca depois. Eu não quero que isso corra o risco de ser corrompido, sabe? Infelizmente, eu tenho que te dar real de que você não tem controle disso. Agora eu lembrei que eu ia falar. É porque foi pedido deles que eu passasse a adotar práticas de filtro iniciático dentro da escola. Porque a minha ideia, a proposta era tipo, não, eu sou professor, todo mundo é estudante, não tem iniciação, não tem níveis, não tem nada. E eles mesmos pediram, Fausto, você vai ter que ter um filtro iniciático dentro da escola Filosofia. Não é que você vai estar iniciando pessoas, fazendo iniciação em magia do caos, porque eu também não acredito que isso existe para magia do caos. Mas as pessoas vão passar a ser iniciadas dentro da seara da escola Filosofia. Não, isso está parecendo muito com ordem ocultista, eu não queria fazer isso. Mas isso é importante. Isso é importante. No Chaos, por exemplo, a gente tem várias iniciativas. Uma delas é o Chaos Academia. A Academia é um canal no WhatsApp. Qualquer pessoa pode entrar. Ela vai lá, clica no link e ela entra. Só que assim, existe um manifesto Chaos. Então assim, se você entra no grupo, é sua obrigação ler o manifesto Chaos. Sim. E aí, dentro desse grupo, temos determinados princípios. Primeiro, o grupo não é um grupo político, no sentido de a gente não vai promover ali nenhum partido, né? A gente não vai defender posicionamento político nesse sentido de ser de direita, ser de esquerda, ser de centro-esquerda, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai permitir discurso de ódio, discurso, entende? Que diminuam qualquer pessoa que está ali dentro do grupo, discurso ou promoção de obras que vão, de coisas que vão ser racistas, misóginas, transfóbicas, LGBTQ-fóbicas, etc. A gente não permite que isso aconteça. Então, no primeiro sinal de que está acontecendo alguma coisa, a gente já intervém. Então, essa é uma regra do nosso grupo. Você quer estar aqui? Ok. Então, a gente já baniu várias pessoas por conta disso. Sim. Porque, não, a gente não admite esse tipo de comportamento de ideal, né? Porque a tolerância, ela tem que ser, assim, a única coisa que a tolerância não tolera é a intolerância. Sim. Né? Isso é uma regra clara de toda a sociedade que quer promover a individualidade e a autonomia de todas as pessoas. Então, é importante você ter isso muito claro. Tá tudo bem você ter e tem que ter uma regra que vai dizer, os limites do nosso grupo são esses aqui, né? Estamos seguindo uma pauta que tem a ver com isso aqui e com aquilo ali, e se você não identifica, ou se você tergiversa em algum sentido, que contradiga com isso. E eu tive também que passar pelo processo de entender essa necessidade, mas é justamente por causa daquilo que a gente estava falando. O problema do ocultismo são os ocultistas. E o receio que a gente sempre tem por conta dos exemplos históricos que a gente relaciona com isso, né? A própria Magia do Caos surgiu ali, o primeiro texto mais canônico do Liber Null, surgiu de um cara que hoje a gente sabe que é de extrema direita, que defende umas coisas que a gente normalmente não defenderia. Outras figuras históricas muito importantes que a gente também, inclusive, se esforça para poder trazer e estudar, que a gente tem que conseguir separar coisas que o autor fez da obra que é muito significativa. E isso causa um conflito muito grande, eu vejo, que conecta com o que você estava falando sobre a maneira como as pessoas aprenderam a buscar religiosidade, que é buscar primeiro um santo.
buscar naquela pessoa com quem ela vai tentar se embrenhar para estudar naquele caminho. Não, eu tenho que buscar a pessoa mais iluminada, o meu mestre precisa... O meu mestre, né? Primeiro, a necessidade de ter algum mestre, e não uma pessoa que te instrui. Tem que ser uma pessoa idônea, perfeita, e aquele caminho doutrinário ali precisa me bastar completamente na minha vida, e acaba que essa pessoa, como você estava falando lá atrás, é a que pula de galho em galho, porque ela acha que ela está esperando ainda um lugar que ela vai encontrar e vai se encaixar, onde tudo vai ser perfeito, onde tudo ressoa com o íntimo dela e não tem nenhuma contradição, nenhum conflito, e ela encontrou a verdade. Não tem condição. Dou a solução, né? É. Esse aqui é o meu companheiro de vida, de alma. Esse aqui é um magista, tá? Magista é um yogi. Ele tem uma intuição lá num negócio que, assim, é impressionante. Fabuloso. Mas é importante o trabalho que você está fazendo, porque a gente compreende muito o seu compromisso com a ética, né, e com algo que não vá promover nenhum tipo de discurso que diminua, né, outras pessoas. Isso é muito importante ser considerado. Mas o que você falou também é muito interessante. Né, o que a gente tem na magia do caos hoje é um cara que se tornou um cara de extrema esquerda. Né? Extrema direita, perdão. É muito importante, eu acho, Fausto, quando a gente se envolve com o budismo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa romper é a ideia de que existe bem, existe mal. Existe magia boa, existe magia má. Né? A primeira coisa que a gente tem que romper. Com certeza. É muito complexo a gente olhar, né, para uma sociedade e compreender e se desvencilhar disso. É muito complexo a gente olhar para uma sociedade e entender que um sujeito como, né, qualquer político que promova o discurso de ódio faz parte do jogo. Também faz parte do que é divino. Senão não estaria aqui. Senão não estaria na existência. Entende? Interessante. Tudo é divindade. Tudo é divino. Tudo. Então, isso nos mostra, assim, que tudo é crença. E aí a pessoa fala, não, mas eu nunca vou me tornar uma pessoa de direita. Isso não... Tá aí, ó. Depois várias pessoas que estão aí nos seus 60 anos, 50 anos, que participaram da guerrilha. Entendeu? Que lutaram pelo fim da ditadura e fizeram luta armada. Entende? Que eram pessoas de esquerda, revolucionárias, que eram pessoas, entende? Pessoas cultas, inteligentíssimas, que ajudaram a construir a história do nosso país como um país democrático e hoje se tornaram pessoas de direita. Entende? Então é tudo um efeito muito complexo que estrutura o nosso modo de ver o mundo e as nossas crenças. Então, eu acho que compreender na nossa jornada mágica e espiritual que somos seres humanos e que estamos passíveis de qualquer coisa já é um ganho, assim, já é um importante, sabe? Para a gente compreender, inclusive, quem que é a outra pessoa que está aqui, né? Porque para eu respeitar, eu preciso respeitar a verdadeira vontade das pessoas. Mas eu, ao mesmo tempo, não vou respeitar a vontade de quem desrespeita. Eu acho isso muito... E aí isso sai um pouco desse discurso de bem e mal. Aham. Dessa polarização de valor. Isso não tem a ver com valor. Isso tem a ver com um princípio que vai muito além de valor, de juízo de valor. Entende? É algo tão lógico que eu não consigo compreender. Às vezes, como é que as pessoas não conseguem entender isso, que é uma coisa lógica. Se eu não respeito a vontade do outro não respeita a minha. E aí as existências elas vão existir de que maneira? Elas vão entrar em conflito. Eu tenho que matar o outro para poder viver a minha própria existência? Tenho que eliminar a outra pessoa? Entende? E isso é uma coisa que eu acho legal de conversar, justamente porque
quando a gente olha por esse olhar menos de valor moral, a gente entende que não é porque esses posicionamentos que a gente não concorda existem, que fazem parte do jogo, que significa que a gente precisa entrar numa postura conformista em relação a isso. É mais num sentido de... muito mais no sentido de entender que os valores que nós temos não são superiores pela mera existência deles, sabe? Não é uma coisa do tipo, nós estamos do lado do bem, nós estamos do lado do que é certo, e portanto é óbvio que nós vamos vencer no final, porque os mocinhos e as mocinhas sempre vencem, e a gente está do lado que é correto, que é científico, que é iluminado no conhecimento, e portanto a gente vai, entre aspas, vencer. Tem muito mais a ver com a ideia de reconhecer que todos nós fazemos parte de grupos humanos, e cada grupo humano tem o seu conjunto de valores, cada um de nós tem aquilo que a gente sente que a gente não só valoriza, mas o que a gente acredita genuinamente que seria interessante poder compartilhar em bem comum com outras pessoas. E aí a gente vai sempre viver essa dinâmica, esse jogo, essa disputa entre diferentes perspectivas do que a gente quer construir de maneira coletiva. Isso, pessoalmente, eu vou jogar também essa pergunta para vocês para me dizer se ressoa contigo essas ideias. Eu, pessoalmente, vejo na magia um potencial que precisa ser ainda melhor disseminado, ou precisa voltar a ter uma disseminação mais ampla, do potencial que a magia tem de transformação da consciência das pessoas de forma coletiva. Porque é na magia que eu vejo a possibilidade de criar símbolos que de fato sejam capazes, criar símbolos e mitos que de fato sejam capazes de ajudar a desengessar e transformar a nossa sociedade, até mesmo para o ponto de cada pessoa poder viver mais daquilo que ela sente vontade de viver. Para que a gente possa construir juntos com magia um mundo onde, cara, você quer viver com os seus valores do jeito X assado, você vai ter espaço para viver isso sem conflito com as outras pessoas que vivem com outros valores de uma maneira diferente da sua. Isso ressoa contigo ou foi muito devaneio da minha glândula pineal? Não, óbvio. Eu vou trazer uma coisa que o Alshon Spare fala. Pode falar. Tem um livro, um dos textos dele, que é o texto mais curto dele, eu acho, que para mim é um dos mais significativos. Que ninguém vê nenhum valor mágico nesse texto, mas para mim a magia dele está toda ali. Chama Anátema de Zós. Que é um texto que tem um tom muito nietzschiano, no sentido de fazer uma crítica, a valores cristãos, e inclusive no modo como ele profere. Ele faz um paralelo muito com trechos do Novo Testamento, e aí às vezes é difícil a gente identificar, então a gente fez uma leitura muito cuidadosa com especialistas, sabe, com cientistas da religião, sim, para poder identificar onde a ironia estava, e aí a gente fez um trabalho gigantesco assim, para identificar a Bíblia que o Alshon Spare usava, porque ele é um cara de formação cristã, em que os termos batiam, e aí a gente encontrava a frase praticamente completa assim, na Bíblia que ele queria trazer, sabe? Foi um trabalho muito legal de fazer. Maneiro. Mas ele vai dizer o seguinte: existe um princípio cristão que é assim, é dando que se recebe. Correto? Você já escutou isso? É dando que se recebe. Sim. E esse princípio, historicamente, ele vem sendo usado pela cristandade para poder levar as pessoas a praticarem caridade. Porque você tem que dar, você tem que fazer pela outra pessoa, e tarará. Só que é dando que se recebe, ele te garante um lugar no paraíso. Te garante um lugar nos céus. Então, você está dando para poder receber algo em troca. Ok, mas você está dando porque você vai ter um lugar aos céus. Então você pode fuder com o outro, você pode sacanear, você pode matar, você pode roubar, você pode mentir, você pode fazer todo tipo de atrocidade com os seres humanos. E você pode, inclusive, contribuir com um sistema que mantém, por exemplo, pessoas passando fome, pessoas sendo discriminadas. Mas aí quando você passa na rua, deixa eu lhe dar uma esmolinha. No Natal, a pessoa passa o ano inteiro cometendo as piores coisas. Aí chega no Natal, ela generosidade. Opa, e vai lá e leva no
uma instituição, tira uma foto, Uhum. olha aqui, eu estou fazendo caridade. E isso, teoricamente, no imaginário dela, garante a ela uma purgação por todas as merdas que ela fez antes. Entendi. Aí vem o pé e fala o seguinte: não, tá errado isso. É não dando que se recebe. Não é dando que se recebe. É não dando que se recebe. O que ele está querendo dizer com isso? Assim, e aí tem gente que vai lá e pega essa frase isolada e fala e leva a interpretação da magia e da pensamento esperto para um lado egoísta, né? Uhum. Mas a magia do caos tem um pouco isso, as pessoas levam um pouco isso, um pouco para esse lado, que é o ego, é o eu que importa. E aí as pessoas se tornam egoístas, arrogantes, né? Mas essa é uma outra história. O que ele está querendo dizer é, enquanto você achar que isso é uma moeda de troca, que fazer pelo outro é uma moeda de troca, você está fazendo em vão. Por quê? Esse dar, ele tem que vir de um entendimento de quem que você é. Qual que é o seu princípio divino? Então, assim, é não dando, por quê? Porque no momento em que você compreende quem que você é, o que você está fazendo no mundo, assim, no sentido de você tem outras liberdades, você tem outras pessoas que estão aqui convivendo e dividindo o mesmo espaço com você, dividindo a mesma materialidade, né? Uhum. No momento em que você compreende que para eu existir como materialidade, para eu exercer, porque, né, a verdadeira vontade, o exercício da verdadeira vontade, ele vem pelo corpo. Ele vem pelo meu modo de me manifestar no mundo. Então, para eu poder exercer a minha verdadeira vontade enquanto carne, eu preciso respeitar que existe um outro corpo, né, ao meu lado. E que também precisa da mesma coisa para manifestar a sua verdadeira vontade. Só esse entendimento, em sentido amplo, ele já elimina a qualidade do é dando que você recebe. Então eu não tenho que dar para receber. Eu simplesmente tenho que dar. E eu tenho que dar sem esperar nada em troca. Eu tenho que fazer magia sem esperar resultado. Fantástico. E isso muda completamente a nossa forma de ver o mundo e de ver a nossa prática mágica. E aí isso leva a essa coisa dos princípios morais, de a gente olhar para o mundo e falar assim. O Chapman fala isso num outro sentido. Assim, ele fala que o trabalho que a gente faz é lindo, isso que ele diz. Ele diz assim, que o nosso trabalho como magista é semelhante ao trabalho de quem constrói uma catedral. E aí ele está se reportando aos modos como as catedrais eram construídas na Idade Média. Arrepiei inteiro, tá? Ela mexe muito comigo. Como é que era construída uma catedral antigamente, na Idade Média? Todas as pessoas iam lá e colaboravam. Desde, né, sei lá, o sumo sacerdote até a pessoa que estava lá limpando. Ela ia lá e botava um bloco de pedra. Só que pensa quantos blocos de pedra são necessários para construir uma catedral e quantos anos demora para construir uma catedral. Então você está lá, junto com todas as pessoas, botando um bloco de pedra, com um resultado que quem vai ver é a próxima geração, ou 2 gerações depois. Sim. Então, para ele, o nosso trabalho como magista é algo que, cujo resultado, a gente não vai ver. Mas não é por isso que a gente não... Porque a gente tem que deixar de fazer. A gente está sendo guiado por um princípio divino. Então, assim, entende? Não adianta esperar o resultado do nosso trabalho agora. Porque a gente não vai ver o resultado. Não adianta a gente querer transformar magicamente uma política, porque a gente vê o resultado agora, a gente não vai ver. Mas não é por isso que a gente não pode fazer, a gente tem que continuar fazendo. Esse é o nosso compromisso com a espiritualidade, sabe? Sim. Isso é muito genial, isso é muito genial. Porque aí isso leva,
né, o Sper vai dizer o seguinte, que a moralidade ela precisa ser destruída, ela tem que ser destruída. Mas ela só pode ser destruída no momento em que eu entender que eu não posso matar o outro na rua porque ele bateu no meu carro. E que eu não posso querer exterminar uma pessoa trans porque ela descaradamente representa qual é o meu desejo. E eu vivo numa sociedade que mostrar o meu desejo é ser menos macho. Eu tô achando um pouco de compreender a história, que é bem por aí, entende? Então, assim, eu não posso querer que, para eu viver a minha existência, eu tenho que eliminar o outro, a outra pessoa. Cara, Mas o que a gente tem que fazer para chegar até lá, até o ponto em que não precisa existir moralidade, porque a moralidade, né, a moral, ela está aí para isso. Para evitar que a gente se mate, inclusive. Sim. Então, até chegar lá, mano, é um percurso. A gente não vai ver isso. Fiquei emocionado, cara, agora com o que você trouxe sobre o nosso trabalho ser uma coisa que a gente tem que fazer sem necessariamente ter perspectiva de ver o resultado na nossa geração. Porque se vocês quiserem acompanhar o final desse episódio, vocês vão ter que esperar pelo lançamento no dia 26 de fevereiro, pela segunda parte desse episódio da minha gravação com o Rogério Bertoni. Vejo vocês até lá e até por acaso.